E aí vocês conseguem verificar quantas pessoas já estão, já? Deixa eu ver aqui, peraí. Vivenda. A gente pode compartilhar também, né, Sérgio? Pode. Mas, Olha ó, lá, já tá. já apareceu? Já estamos falando aqui. Já está aparecendo aqui. Oi, Mariuxa entrou. Bem-vindos, pessoal. E aí, vamos começar aí? O pessoal está entrando. Boa tarde, o pessoal está entrando. Valquíria Matos, Adriana Bezerra. As pessoas já estão, já? Deixa eu ver aqui. Já estão entrando. Oi, Mariuxa entrou. Bem-vindos, pessoal. Falta um minutinho, né? Um minutinho para as 3. Fica tranquilo, tá? Dá um tempinho aí, a galera vai entrando aí. Tá bom. O Pablo entrou. E aí, vamos começar aí? O pessoal está entrando. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Valquíria Matos, Adriana Bezerra. As pessoas já estão, já? Deixa eu ver aqui, elas estão entrando. Oi, Mariuxa entrou. Andressa entrou. Falta um minutinho, né? Um minutinho para as 3. Fica tranquilo, tá? Dá um tempinho aí, a galera vai entrando aí. Tá bom. O Pablo entrou. E aí, vamos começar aí? O pessoal está entrando. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Valquíria Matos, Adriana Bezerra. As pessoas já estão, já? Deixa eu ver aqui, elas estão entrando. Oi, Mariuxa entrou. Andressa entrou. Um minutinho, né? Um minutinho para as 3. Fica tranquilo, tá? Dá um tempinho aí, a galera vai entrando. Tá bom. O Paulo entrou. E aí, vamos começar aí? O pessoal está entrando. Boa tarde. E aí, galera, tá rolando pra live de empreendedorismo, Instagram, de carreira. Passa pra lá. E aí, galera, tá rolando pra live de empreendedorismo, de carreira. Passa aqui, você. O pessoal está entrando, nós vamos dar alguns minutinhos, tá? Para começar. Boa tarde, pessoal, que estão chegando agora. Pegando caneta e papel aí para fazer as anotações. Cada um já tem seu número. Memoriza isso aí. Estamos com 48 agora. Eu vou achar a câmera. Deixa eu jogar lá. Oi, Joyce. Oi, Joyce. Oi, tudo bem? Bem-vinda na nossa live. 61 pessoas. Joyce, já está no Face. Tá ao vivo já? Já. O pessoal está entrando. Ah, tá. Só demos alguns minutinhos para começar. E o que vocês estão falando está sendo ouvido? Sim. Todo mundo. Nós estamos dando boa tarde. A cada 10 pessoas que entram, boa tarde. Tá.
Pessoal entrando, boa tarde. 15h03. Já estamos com 69 pessoas. Muito bom. 70. 70. Daqui a pouco o Anderson chega. O Anderson que deve estar voltando aí. Ele voltando, a gente começa. Muito bom, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos. Pessoal que precisa colocar o número que receberam, né? No comentário. No comentário, precisa né? colocar o número do sorteio, pessoal. Isso, cada um já recebeu. Cada um de vocês recebeu. O número foi 77. passado, né, por cada orientador, e aí cada um já tem o seu. Vai mandando o nome e o número correspondente para poder fazer o sorteio no final. Edna Silva chegou. O Alisson agora. O Alisson, 191, Joyce Vieira, 128. Quem é que vai ficar? Ô, Joyce. Oi. Não, tá. Fala aí, galera. Olá, boa tarde. Oi, Anderson. Boa tarde. E aí, tudo certo? Boa tarde, Anderson. Bem-vindo. Bater um papo aí com essa turma bacana aí. Isso Tem uma aí. turma boa aí, hein? Ah, peraí que eu tenho que colocar a minha máscara. E aí, fica melhor para falar assim ou não? Melhor tirar, né? Vai ficar mais fácil, né? A Joyce está na vivenda, né, Joyce? Estou na vivenda, tem que ficar de máscara. Ah, isso aí. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar aí, né? Eu estou aqui à disposição para a gente começar o bate-papo aí com a turma. Boa tarde, pessoal. Essa vai ser a primeira live do Anderson Murilo. Que prazer enorme, né? Poder ter você aqui conosco. E espero que depois dessa possa vir muitas e muitas mais. Então, pessoal, fiquem atentos aí. Papel e caneta na mão. Vai ter momento de fazer as suas perguntas, tá? O Anderson vai respondendo conforme for falando. Agora o Anderson vai se apresentar e falar um pouquinho da trajetória dele para vocês, tá bom? Beleza. Não tem mais nada não para a gente falar para eles? Já falamos tudo? Agora é sua vez, Anderson. E com você. Fala aí, turma da Vivenda. E aí, tudo certo com vocês? Prazer a gente poder estar batendo um papo aí com todos vocês. Da minha parte, é um prazer assim enorme. Vou contar um pouquinho, né, da minha trajetória. Basicamente, o assunto que a gente vai falar com vocês aqui é gastronomia. Sobre isso, né? Passar dicas e receitas de gastronomia. Não é isso a conversa com a turma? Não? É para falar do que? Não, me falaram que era para dar receita aqui, porque eu também gosto de culinária.
escritório para passar algumas receitas aqui para a turma. Foi para isso que eu fui convidado, não é para isso? Será, pessoal? O Anderson tem jeito que faz alguma coisa de bolo, será? A gente se vira nos 30. Até porque o meu primeiro emprego foi no McDonald's. Então, de alguma forma, fritar hambúrguer, eu entendo alguma coisa. Gente, seguinte, é um prazer enorme estar com vocês aqui nesse momento. Eu quero que esse momento seja um momento que a gente possa construir, que a gente possa crescer junto, tá? Basicamente, o tema que a gente vai falar com vocês é um tema de empreendedorismo e carreira. E por que eu aceitei? E por que da mesma hora que teve o convite, eu falei, poxa vida, eu quero estar junto desse projeto? Por uma razão muito simples. Construir um legado. Eu acho que quando a gente vem ao mundo, né, de alguma forma, é muito legal a gente fechar ciclo. A gente tem o ciclo da infância, a gente tem o ciclo da adolescência, a gente tem o ciclo da carreira, do planejamento financeiro. E chega uma hora também de compartilhar conhecimento para construir um mundo melhor, dividir conhecimento. A gente não é nada. Né? Eu costumo dizer que a gente não tem nada, a gente só administra. A gente administra o nosso tempo, a gente administra os nossos bens, e compartilhar conhecimento é uma coisa muito importante. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre carreira e a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Que são dois temas que eu acho que são muito importantes aí para que a gente possa transferir conhecimento para vocês. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro para vocês o seguinte: escolhas de vida são coisas muito pessoais. Cada um vai escolher a sua vida, cada um vai escolher o seu caminho. Não existe o melhor ou não existe o pior, ou porque isso, ou porque aquilo. Cada um tem o direito de fazer suas escolhas. Então, aquelas pessoas que querem escolher ter um bom planejamento de carreira e ter um bom planejamento em termos de empreendedorismo, é isso que a gente vai conversar aqui nessa live. A ideia é que a gente tenha outras lives onde a gente vai falando sobre temas específicos. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância do cliente, da experiência do cliente, de definir e saber construir uma empresa, gerir pessoas, tecnologia, processos. A gente vai percorrer um pouquinho desses temas, tá? Então, vamos falar um pouquinho, né? Até para que a gente possa se conhecer. Eu quero poder criar um vínculo com vocês. Eu quero poder ser para vocês alguém que possa somar, né? Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Volto a dizer, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu simplesmente fiz escolhas. E essas escolhas estavam dentro daquilo que eu queria para a minha vida, né? Então, eu espero que esteja por aí a linha de raciocínio. Ou seja, cada um tem o direito de fazer as suas escolhas. Como é que começou a minha história? Né? A minha história é a seguinte. Vou falar um pouquinho da minha história pessoal, depois a gente vai falar um pouquinho da parte de carreira, de estudo, e aí a gente entra na parte profissional. Bom, eu nasci em 1970, eu não tenho muito cabelo branco, porque eu pinto de vez em quando, entendeu? Dou uma disfarçada. Não tenho vergonha de falar que eu pinto cabelo mesmo, cada um com seus problemas. E aí eu nasci em 1970, Minas Gerais. Meu pai era químico industrial, trabalhava na Usiminas. E aí o que acontece? Eu tinha um irmão de 4 anos, infelizmente veio um caminhão, atropelou e ele acabou falecendo. Um ano depois, um outro irmão, de 5 anos, caiu numa fossa, num sítio, e também morreu afogado. Então, você imagina a dificuldade com meus pais de perderem 2 filhos num espaço de tempo tão curto, né? E aí, o que aconteceu? E logo na sequência eu nasci. Então, eu nasci bem na sequência. Eu não conhecia os meus irmãos, Hudson e Humberto. E meus pais foram para o Rio de Janeiro. Porque, como meu pai tinha parentes no Rio de Janeiro, primos, falaram, cara, vem para cá, recomeça a tua vida, para pelo menos você ter um ar diferente. E aí foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente morava onde no Rio? No subúrbio do Rio, na periferia do Rio. Morei no bairro do Jacaré, entre 2 favelas, uma favela chamada Jacarezinho e a outra favela chamada Rato Molhado. E foi uma época muito bacana, isso aí na década dos anos 70, que foi uma época em que a gente ainda podia brincar na rua com muita liberdade. Eu lembro que a única preocupação da minha mãe nessa época era com o engradado de Coca-Cola.
Porque naquela época, a gente não tinha, não era descartável o refrigerante. Então, a gente fazia as festinhas nas casas das meninas, e aí os meninos tinham que levar refrigerante e as meninas tinham que levar salgadinho. E aí minha mãe falava, né, não esquece de trazer um engradado de Coca-Cola, de Guaraná e por aí vai. O que eu quero dizer com isso? Minha mãe nunca falou de violência comigo. A minha mãe nunca falou de sequestro. A minha mãe nunca falou de coisas mais difíceis. Então foi uma época que foi uma época muito boa de poder realmente ser criança, conviver com tanta coisa bacana, né? E ser criado com duas coisas que eu acho que são importantíssimas, princípios e valores. Então, a gente foi criado num subúrbio, numa condição de vida muito simples, mas com esses dois pontos que foram cruciais, princípios e valores, ou seja, vamos ser pessoas do bem. Aos 18 anos de idade, meus pais decidiram vir para São Paulo, porque aqui em São Paulo estava perto do sul de Minas, onde a minha família a cidade chama Silvianópolis, perto de Pouso Alegre, e a ideia era que meu pai se aposentasse aqui e depois fosse para lá. E eu, com meu irmão, eu tenho um outro irmão, diferença de 6 anos, chama Alisson, que nasceu logo na sequência, 6 anos depois, e a gente chegou em São Paulo. Né? Eu lembro até hoje, meu pai falando, poxa, vamos para São Paulo. Poxa, pai, mas São Paulo, o que eu tenho em São Paulo? 18 anos aqui no Rio de Janeiro, curtindo a vida, né? Começando a ir para a praia, surfar, naquela vida boa da adolescência. E aí meu pai falou, cara, a gente vai para lá, porque lá eu vou conseguir me estabilizar, e vou seguir um caminho, fazer uma faculdade, tocar a vida. Eu falei, tá bom. Chegamos aqui, a minha mãe detectou um câncer no seio, né? E aí ela ficou 5 anos fazendo quimioterapia, radioterapia, todas as terapias possíveis para tratar um câncer de seio. Ok. Quando foi no dia 1º de setembro de 94, a minha mãe faleceu. Eu tinha 24 anos de idade. Foi muito difícil, porque a gente sabe o amor que a gente tem pelos nossos pais. E 15 dias depois, o meu pai faleceu. Câncer. Na verdade, ele acabou falecendo por pneumonia. Mas foi uma diferença de 15 dias de diferença. E foi uma época bastante complicada, porque eu estava com 24 anos. Minha trajetória, né, ao longo do tempo, estudei a minha vida inteira em escola pública. Nunca tive grana para pagar uma escola. Escola pública a vida inteira. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, e com 18 anos, eu prestei uma faculdade de publicidade e propaganda em Mogi das Cruzes, onde eu tinha que pegar o trenzão lá no Brás. Então, eu pegava um trem dos estudantes, 5h45, né, ou 6h08, e ia embora para a faculdade. E fui fazer uma faculdade de publicidade e propaganda, que foi muito importante para mim. Em termos de visão, em termos de trajetória profissional, comecei vendendo picolé, porque desde cedo eu queria alguma coisa diferente na minha vida. Vou falar, Deus está me dando saúde, mas eu não vou ficar aqui me colocando como vítima ou como coitadinho, porque eu não nasci numa família bastarda, porque eu não nasci numa condição de vida financeira privilegiada, mas Deus me deu saúde e me deu discernimento para fazer escolhas. Então, a primeira escolha que eu fiz foi vender picolé. Depois que eu comecei a vender picolé, e eu estava adolescente, eu fui trabalhar no McDonald's. Então, trabalhando no McDonald's, eu limpava chão, fritava hambúrguer, fazia tudo aquilo que qualquer pessoa que trabalha no McDonald's tem que fazer. Né? E era uma época muito pauleira, né? Porque, pô, McDonald's é pauleira pra caramba. Tinha um dia da semana só de folga. Aí as meninas iam lá para a loja do McDonald's, e aí eu estava lá limpando o chão, a gente ficava com vergonha, todas aquelas coisas de adolescente que a gente sabe como é. E depois dali eu fui para o Banco Real, trabalhei como escriturário e caixa, depois eu saí do Banco Real, tá, gente? Só para vocês saberem que o Santander comprou, tá bom? Já tivemos um banco chamado Banco Real. E aí o Santander comprou. Saí do Banco Real, fui trabalhar na Sul América, na área de planos de saúde. Então, eu sou uma das pessoas que ajudou a criar o plano de saúde da Sul América para empresas. Então, a minha trajetória como profissional foi até aí. Quando chegou em 1994, eu tomei uma decisão de ser empreendedor. Eu falei, poxa vida, eu acho que agora, o que eu tinha na verdade? Eu tinha o conhecimento técnico do produto, então eu conhecia muito sobre plano de saúde, sobre como as empresas deveriam contratar, gerir o plano de saúde para os funcionários, ou seja, o conhecimento técnico, e eu fazia uma faculdade de publicidade e propaganda,
que me ajudou muito a olhar o quê? Planejamento. Ou seja, como montar um planejamento, como montar uma estratégia, como conquistar um cliente, como melhorar a experiência do cliente. Então eu falei, poxa, eu estou no momento da minha vida que eu não sou casado, eu ainda tenho muita lenha para queimar, o que eu vou efetivamente investir? Conhecimento e vou abrir um negócio. Sair da Sul América, abrir uma corretora de seguros especializada na área de planos de saúde para a empresa, uma corretora que começou numa fase muito desafiadora. Basicamente, nesse ano de 94, eu estava terminando a faculdade de publicidade e propaganda, eu tinha R$1.000 de capital na época e morava numa kitnet na Rua da Glória, né? Uma kitnet que 30 metros quadrados, onde era sala, cozinha, banheiro e meu quarto, né? Bastante pequeno ali, meu irmão morava junto. E eu falei, eu vou começar um negócio. E aí, ali em 94, nessas condições, eu comecei a minha empresa, que na época chamava Base Brasil, que foi uma consultoria na área de benefícios, que se tornou uma referência no mercado. E comecei assim, né? Com pouco dinheiro, mas com uma vontade muito grande de dar certo. Uma vontade muito grande de fazer com que as coisas caminhassem bem. Em 94, terminando a faculdade de Publicidade e Propaganda, então você imagina que é um ano que você tem que terminar a faculdade, você tem que começar um negócio, e os dois pais fazendo um tratamento pesado e sem perspectiva de viver, sem perspectiva de continuar tocando a vida. E ali eu estava enterrando a minha mãe e meu pai nessas condições, né? Então, foram condições assim bastante difíceis. Todo mundo aqui tem uma história para contar. Acho que a minha história não é pior e nem melhor do que ninguém, mas uma história de vida muito difícil. E com 24 anos de idade, eu tive que tomar algumas decisões. E aí, quando eu falei, bom, e agora? Como é que eu olho a minha vida para frente? O que caminhou bem? Quais foram as escolhas que eu fiz? Então, a primeira coisa que eu entendi é que a vida, ela é uma passagem. Ninguém vai ficar aqui para semente. Ninguém vai ficar aqui ad eterno. Então, o que eu procurei fazer? Buscar uma leveza para a minha alma. E aí eu trabalhei muito o quê? Evolução espiritual. Eu não discuto religião com ninguém. Todas as pessoas têm direito de fazer suas escolhas. E mesmo aquelas pessoas que eventualmente não queiram ter uma religião, a gente também tem que respeitar. Eu falo que religião, para mim, o mais importante é você ser do bem e fazer o bem. Isso é o mais importante na religião. Então, quando você opta em ser uma pessoa do bem e fazer o bem, você começa a ter o quê? Leveza na alma. Depois disso, cuidar do meu maior patrimônio, que é a minha saúde. O que é Deus? É Deus. Mas o que está na nossa mão? A gente não pode fazer? Então, fui procurando trabalhar melhor alguns aspectos da minha saúde. Não é fácil mudar hábitos de vida, não é de verdade. Alimentação, exercício. E não foi do dia para a noite não, viu, gente? Eu demorei um pouco também para ver que isso era importante para a minha vida. Inclusive, minha família toda é diabética, e eu tive um pico de diabetes. Então, vai pela dor também, né? Então, às vezes, nem sempre pelo amor, mas às vezes pela dor você precisa mudar sua postura. Isso foi muito importante também no sentido de, opa, como é que eu consigo melhorar a minha saúde? Por quê? Para viver bem hoje e chegar bem no futuro. Colecionar bons momentos e contar boas histórias. Quando eu falo colecionar bons momentos, gente, a vida está passando. A gente não vai ficar aqui ad eterno. E não é quando eu for isso ou quando eu for aquilo. É o hoje. Ser feliz tem pressa. Sabe? Quando eu tiver dinheiro para isso, eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar aquilo, eu vou ser feliz. Não, é hoje, com a condição que a gente tem. Se você não tem condições de fazer um churrasco de picanha, não sei das quantas, vamos fazer de contrafilé no tijolo com a turma e vamos ser felizes. Vamos botar a música que a gente gosta e vamos ser felizes. A gente não tem que esperar para ser feliz. Então, quando você vai, de alguma forma, criando esses conceitos na sua vida, evolução espiritual, saúde, colecionar bons momentos para contar boas histórias, sabe o que isso faz? Uma diferença enorme. Sabe para quê? Para que você esteja estável.
para que você busque um equilíbrio. Porque para você ser um bom profissional dentro de uma empresa, ou para você construir uma empresa, a parte mais importante, você precisa estar de bem com você. Você precisa buscar o seu equilíbrio. Então, entender exatamente, né, como que você pode melhorar essa parte da evolução espiritual e por que isso é importante. Porque quando você está bem, né, espiritualmente, você tem leveza. Então, boa parte dos problemas como estresse, depressão, ansiedade, de alguma forma, você trabalha isso de forma mais equilibrada. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Porque todas as pessoas, tem muita gente que tem uma condição financeira muito boa, mas que não consegue ter essa paz. E acabam muitas vezes se tornando escravos do dinheiro, mendigos do dinheiro. O dinheiro, ele ajuda naquilo que são seus objetivos. Mas você precisa trabalhar isso internamente. E tudo isso a gente vai percorrer nas nossas conversas e nas nossas lives que vão vir para frente, tá? Então, isso é muito importante, esses aspectos. Porque a partir do momento que você está equilibrado, aí sim, sabe o que vai acontecer? Você vai trabalhar em cima de 3 conceitos: felicidade, produtividade e rentabilidade. Anotem isso. Ser um empresário, ser um grande executivo, passa por esses 3 pontos: ser feliz, ser produtivo e ser rentável. Agora, o mundo é só de coisas fáceis? Não! A coisa mais importante, gente, é a gente ter coragem. Coragem para fazer, sabe o quê? Ter atitude diante da vida. A partir do momento que a gente tem coragem, a partir do momento que a gente tem atitude, aí a gente vai correr atrás de algumas disciplinas. Então, a gente vai correr atrás de uma disciplina de planejamento de carreira, de planejamento financeiro. Então, eu queria, na primeira parte, antes de entrar especificamente em alguns assuntos mais voltados para a parte de carreira e mais voltado para a parte de planejamento financeiro e de negócio, de empreendimentos, eu quero primeiro falar isso para vocês. Né? Por quê? Porque uma pessoa que, de alguma forma, está mais equilibrada, ela consegue trabalhar os seus objetivos. Ela consegue ter clareza diante dos desafios. Porque o que é importante? Quando você está mais equilibrado, sabe o que você faz? Você olha um problema e transforma esse problema em desafio. E esse desafio você transforma em oportunidade. Isso é crucial. Então, quando eu montei a minha empresa, nessas condições, eram condições muito adversas. Porque imagina você enterrar o pai e mãe, 15 dias de diferença um do outro, 24 anos de idade, sem ter dinheiro para nada. Eu não tinha dinheiro para nada. Montei um negócio com R$1.000 de capital. Mas eu tinha a certeza que eu iria dar certo. Porque eu busquei ser feliz, ser produtivo e ser rentável. Para mim, nunca foi um sacrifício trabalhar, nunca foi um sacrifício empreender. Por quê? Porque eu nunca iria me colocar como vítima da sociedade, como coitadinho, esperar alguém vir e passar a mão na minha cabeça, esperar alguém vir me dar alguma coisa. Eu vou construir a minha história. Eu tenho Deus do meu lado, me protegendo. Eu tenho os meus pais me protegendo. Eu tenho saúde. O que falta? O que falta? Então vamos buscar ter coragem, sim. E vamos trabalhar isso com atitude, para fazer isso dar certo. Então, quando a gente tem esses pontos muito claros na nossa vida, dificilmente você não vai dar certo. Quando eu falo dar certo, eu não estou falando de você se transformar num milionário, não é nada disso. Mas é de você acordar bem e dormir bem, sabe? Você está bem, você está forte diante das dificuldades que vão surgindo. Então, a primeira parte da nossa live, eu queria reforçar com vocês todos esses aspectos. Esteja bem, trabalhe bem o seu equilíbrio, a sua saúde. E aí, gente, eu não tenho a menor dúvida que quando vocês forem montar os seus negócios, quando vocês forem construir uma carreira dentro de uma empresa,
vocês vão fazer toda a diferença. Mas toda a diferença do mundo. E assim, é começar tijolo por tijolo. Ninguém constrói uma casa do telhado para baixo. Você vê aquela casa linda e maravilhosa, mas alguém teve que ir lá, sabe? Pô, arrancar aquela terra, botar um tijolo. É sangue, suor, lágrimas, é sacrifício. Não pense vocês que a gente vai estralar os dedos e simplesmente as coisas vão acontecer na nossa vida. A gente tem saúde. Então eu queria só dar essa primeira introdução para a gente entrar especificamente em alguns temas que eu acho que são muito importantes quando a gente fala de carreira e de empreendedorismo. Então eu queria primeiro me colocar aqui à disposição, eu não sei se tem algumas perguntas, e aí a gente vai interagindo um pouco em cima desses temas. Senão a gente vai percorrendo outras coisas. Não tem perguntas, mas assim, Anderson, eu queria compartilhar com você a grande bênção de você estar aqui falando com todos. O pessoal está, assim, bem emocionado mesmo. Eu anotei algumas coisas aqui, emocionados, dizendo que você é uma pessoa iluminada, linda a sua história de vida. Então, assim, é um grande momento aqui, viu? Essa sua introdução fez com que todos aqui parassem para pensar o que eu vou fazer a partir de hoje na minha vida. Que bom. E bora lá, vamos continuar. Que bom. Assim, gente, como eu falei, eu acho que a gente está num momento da nossa vida que é muito importante a gente fazer escolhas e a gente poder sugar informação, sabe? Sim. Então, isso é muito legal. Principalmente vocês que são mais jovens, né, ou os não mais jovens também, não importa a idade. Até porque, gente, de verdade, voltando aqui, o que é Deus. Mas a gente pode viver facilmente até os 80, 85 anos produtivos. O mundo mudou muito. Antigamente as pessoas tinham muita pressa de fazer muita coisa rápido, porque morria mais rápido também, né, a estimativa de tempo de vida era menor, então tudo era diferente. Hoje não. Hoje a gente tem aí um tempo muito grande pela frente e que a gente pode realmente construir um passo a passo, né, que eu acho que isso é muito importante e muito legal. Bom, gente, passado essa parte aí que eu falei para vocês, que eu acho que é muito importante, essa primeira etapa, e de verdade, tá? Eu acho que é a mais importante, porque conhecimento técnico para montar um negócio ou para estar dentro de uma carreira, isso aí a gente vai adquirindo, pode ter certeza absoluta. A gente vai ter treinamento, a gente vai acessar muita coisa, mas o mais importante é a gente estar fortalecido como pessoa, como ser humano. Isso vai fazer toda a diferença para você vencer como empreendedor e para você vencer dentro da sua carreira. E aí, o que acontece? Vamos entrar em alguns aspectos que eu acho que é importante, que é o seguinte, vamos conhecer o mundo dos negócios. Como é que eu consigo me preparar para o mundo dos negócios? E quando eu estou falando para o mundo dos negócios, eu estou falando realmente de ter uma carreira bacana ou empreender e ser um empreendedor de sucesso. Então, quando eu falei para vocês, quando eu montei a minha empresa, em toda aquela circunstância, a minha empresa, 15 anos depois, ela já era uma empresa de referência do mercado. Eu tinha 250 colaboradores, então a empresa cresceu muito, uma estrutura muito bacana, era uma empresa que o mercado já reconhecia ela como algo assim super positivo, como uma empresa realmente bem construída no mercado. E aí veio um fundo de investimento, comprou a minha empresa eu construí com o meu irmão, então graças a Deus eu tive ele do meu lado para construir essa empresa e fazer essa empresa dar certo. E veio esse fundo de investimento e comprou a empresa. E logo na sequência, isso em 2010, abriu o capital da empresa. Então, eu era dono de uma empresa de capital fechado. Depois, vale a pena vocês entenderem um pouquinho, né, o que é uma empresa de capital fechado, o que é uma empresa de capital aberto. E na sequência, né, eu já era acionista de uma empresa de capital aberto, negociada na Bolsa, e uma operação com mais ou menos 1.300 colaboradores. Então, tudo isso foi acontecendo ao longo da minha vida. Isso em 2010. Hoje, eu não estou mais no dia a dia da minha empresa, uma empresa que eu vendi,
E hoje, basicamente, eu sou sócio de 4 operações, né? Basicamente, empresas que resolvem problemas das pessoas. Então, eu sou sócio de uma plataforma compartilhada de RH, chamada Helena. Sou sócio de uma plataforma de marketing chamada Milano. Sou sócio de uma plataforma de benefícios chamada Anima. E sou sócio de uma operação de telemedicina chamada Hugs. Então, basicamente, a minha história de vida e trajetória foi muito em cima disso. Agora, vamos parar e olhar um pouquinho o seguinte. Quais foram os cuidados que eu tive que ter ao longo do tempo? E hoje, enfim, mais calejado aí por tudo que a gente já passou, se vocês vão montar um negócio, ou se vocês estão diante de um negócio, quais são os cuidados que eu acho que são importantes? E para você que vai trabalhar dentro de uma empresa, como você precisa pensar para ajudar o dono da empresa, ajudar o negócio a dar certo? Então, assim, hoje em dia, gente, com a tecnologia e os aplicativos, só vão ficar dentro de empresas pessoas que trouxerem resultado e pessoas que forem boas de clima, boas para trabalhar, pessoas que agreguem, que tragam ideias. Não vai ter mais, o mercado ele está evoluindo muito rápido, todo mundo deve estar acompanhando isso. Daqui a um tempo, quase que 80% daquilo que a gente conhece como os empregos tradicionais não vão mais existir. O que vai, claro que vai ter, aí o pessoal fala, poxa, mas muita gente vai ficar desempregada. Claro, algumas pessoas vão ficar desempregadas, mas vai abrir diversas outras oportunidades, em diversas outras áreas, em diversas outras soluções. O que nós precisamos fazer? Ficar antenados. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: nunca entrem para trabalhar numa empresa com cabeça de funcionário. Entrem para trabalhar dentro de uma empresa com cabeça de empreendedor. Como que você ajuda aquele cara que é dono do negócio a fazer o negócio dar mais certo? Por quê? Porque você vai crescer com ele. Você vai construir uma história com ele. Então, isso é fundamental. É atitude, mudança de comportamento. Se você quer entrar numa empresa para ganhar um salário no final do mês e não buscar conhecimento, e não buscar crescer, e não buscar ajudar a trazer resultado para a empresa, pode ter certeza absoluta que você não vai conseguir crescer profissionalmente. E o mercado é muito rápido, as coisas acontecem de forma muito rápida. Então, é muito importante que a primeira coisa que vocês tenham em mente, seja no primeiro emprego, seja aonde vocês estão trabalhando, essa visão que vocês precisam ter. E quem for empreender, também ter todos os cuidados. Como que hoje, um empresário, então você que está montando um negócio, você que já tem um negócio, quais são os cuidados que precisa se ter para que esse negócio caminhe bem? Então, gente, assim, eu vou falar da minha experiência. Tem várias experiências bem-sucedidas, tem vários cases bem-sucedidos. Eu vou falar aquilo que foi a minha vivência, tá certo? Não estou aqui para dizer que eu sou melhor ou pior que ninguém. Só vou relatar um pouco das coisas como aconteceram. E principalmente se eu estivesse começando um negócio hoje, quais seriam os cuidados para que esse negócio desse certo? Porque montar um negócio, eu acho que assim, claro que a gente também não pode dificultar muito, porque a gente precisa começar. Se você tem coragem, e se você tem atitude, comece. Mesmo que você ainda não acesse as melhores práticas de gestão de pessoas, de tecnologia, de processos, de marketing, um dia você vai chegar lá. Mas se você já tem coragem para começar, e se você tem atitude para fazer isso dar certo, comece essa história. Agora, você precisa ser um cara observador. Não basta só abrir as portas e esperar o cliente entrar. Não basta simplesmente, eu tenho uma grana que eu ganhei lá do meu fundo de garantia, tenho um cômodo aqui qualquer, eu vou abrir e vou esperar o cliente entrar. Uma coisa, gente, é fundamental: planejamento. Então, antes de você montar um negócio, monte um planejamento. A gente chama de business plan, né? Um plano de negócio. Monte o seu plano de negócio e faça perguntas em cima desse plano de negócio. Para todas as perguntas, você precisa ter resposta. Ou se você não tiver todas, mas pelo menos uma grande parte dessas respostas. E aí a minha linha de raciocínio, ela começa assim. Primeiro, quando eu estou montando um negócio, eu estou montando um produto ou um serviço.
Isso a gente chama de ativo. É muito melhor quando você já tem um conhecimento do mercado. Às vezes você trabalhou dentro de uma empresa, de um ramo de atividade, que você já conhece as dores dos clientes, que você já conhece as necessidades e sonhos do público-alvo, você já tem um conhecimento técnico, você já conhece um pouco de mercado, você já conhece um pouco de concorrência, e aí você vai capturando tudo isso, e aí você monta um negócio mais estruturado, né? Então você já sabe aonde atuar na dor do negócio. É muito melhor. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes você tem um instinto empreendedor, e você fala, não, cara, eu quero empreender. E às vezes eu ainda não tenho tanta bagagem, tanto know-how, mas eu quero ser um empreendedor. Então a primeira coisa que você precisa definir, quando a gente fala de produto e serviço, eu estou falando o seguinte, a gente precisa conhecer as dores e os desejos das pessoas. Não dá simplesmente para falar, agora eu vou abrir e tudo certo. Mas será que eu conheço exatamente como é que eu vou resolver as dores das pessoas? Quando eu estou falando de dor, sei lá, seja preço, seja por um produto que vai resolver o problema dessas pessoas, ou se é um serviço, um desejo que as pessoas têm. Eu preciso capturar isso. Eu preciso combinar com as pessoas. Eu não posso simplesmente abrir as portas sem conhecer o meu público. Mas, poxa, isso é difícil de fazer. Eu vou ter que contratar uma empresa de pesquisa. Cara, é boca a boca. É ali no boteco. Tá comendo ali um pão com manteiga, um pingado. Pô, cara, se alguém fizesse isso, se alguém fizesse aquilo, o que você acha? É bom? É ruim? Tem que conversar com as pessoas. Não basta você... Oi? Anderson, temos algumas perguntas, tá? Vou dar um intervalo, então, nesse ponto. Então, o que é fundamental? A gente pode, na verdade, interagindo em cima de cada ponto, tá? Então, eu estou primeiro aqui entrando no ponto de produto e serviço, e aí eu já entro na questão de público-alvo. Eu já estou entrando também em público-alvo, e aí a gente pode matar um pouco isso, e depois a gente vai percorrendo mais um pouquinho. Então, é fundamental a gente poder escutar o coração das pessoas. Escutar realmente. Por quê? Porque quando você abrir um negócio, você vai chegar para as pessoas e falar, pô, cara, lembra daquela nossa conversa? Se tivesse isso, se tivesse aquilo, se alguém fizesse isso, se alguém criasse isso, né? Faz sentido para você? Então, gente, entender isso é crucial. Por quê? Porque você tem que definir o que você vai criar. Quem é o teu público-alvo? Se você não conhecer o perfil do teu público-alvo, porque o teu público-alvo, ele vai brigar muitas vezes por preço, ele vai brigar muitas vezes por um nível de qualidade muito maior, ele vai brigar por uma questão de dele se sentir prestigiado, ele vai brigar porque ele quer ter uma experiência que seja muito positiva. Então, ou seja, eu abri uma loja, o estacionamento é fácil para o cara parar o carro, ou se o cara não vier de carro, é fácil acesso, na hora que ele entra, ele é bem recebido, o lugar é um lugar, poxa, que o cara se sente prestigiado, a gente tem que estender o tapete vermelho para o cliente. Hoje em dia, uma coisa que é crucial é a experiência do cliente. Como é que a gente está trabalhando a experiência desse cliente? Porque não adianta nada a gente gastar grana com mídias sociais, mídias digitais, trazer influências, trazer um monte de gente para falar bem do teu produto ou do seu serviço, se na hora que ele vai pedir uma proposta, se na hora que ele vai pedir uma cotação, se na hora que ele fecha, na hora que ele vai, de alguma forma, estar ali no dia a dia, isso não está condizente. Então, a gente tem que trabalhar e tomar muito cuidado com esses aspectos, porque isso é fundamental. Hoje, 80% das empresas fecham as portas em 5 anos. Tem uma série de fatores, uma série de razões, mas muitas vezes o plano de negócio ele não está bem ajustado para o perfil de público-alvo. Então, nunca espere um cliente entrar. Crie um ambiente para que esse cara deseje estar ali, para que ele vá lá resolver o problema dele. Então, gente, eu acho que isso é fundamental na hora que a gente está decidindo sobre serviço e produto. E você que vai trabalhar numa empresa, você precisa saber tudo isso. Você não pode simplesmente falar assim, eu fui contratado para essa função aqui dentro da minha empresa. E vou simplesmente fazer essa função. E não vou ter a curiosidade de saber quem é meu público-alvo, saber a história da empresa, saber quais são os diferenciais que a gente tem aqui dentro da nossa empresa, né? Por que eu estou vestindo essa camisa?
Eu não estou aqui simplesmente para ganhar um salário no final do mês, mas pô, o prazer de estar ali ajudando os clientes, ajudando as pessoas. Então, a gente tem que ter uma cabeça de empreendedor, porque isso vai fazer a diferença. Quando você conhece 360 graus um negócio, você tem condições de discutir qualquer assunto, em qualquer área dentro da empresa. E é aí que vão surgindo as oportunidades, porque você vai se mostrando uma pessoa interessada no assunto. Então, eu queria primeiro dar essa introdução da importância de definir bem o produto e o serviço e de definir bem a questão de público-alvo. Deixando claro, gente, que a gente vai ter outras lives e que a gente vai entrar especificamente no detalhamento de cada um desses assuntos. Então, quando a gente fala de público-alvo, tem uma série de coisas importantes para a gente saber. Quando a gente tem a questão de criar um produto ou serviço, tem uma série de coisas importantes para a gente saber. Então, a gente vai navegar muito ainda, tá? Vamos lá. Isso, temos... Oi. Temos uma pergunta do Carlos Antônio. Ele pergunta assim: quais tipos de ferramentas que podemos utilizar para empreender nessa situação que estamos passando no momento? Bom, cara, de verdade, eu usaria alicate, martelo, talvez mais algumas outras ferramentas. Eu não sei se eu consegui responder. A Marcela pergunta: qual foi a sua maior dificuldade quando começou? Não, tô brincando, hein, viu? Pera aí, vamos responder de forma correta. Cara, assim, de verdade, não existe uma fórmula mágica. Não existe uma receita de bolo. O que existe é o seguinte, cara. Você tem que entender, primeiro, quais são as dores que as pessoas estão tendo hoje. Então, pô, de repente você... E entender o que você está disposto a oferecer. Porque assim, qual produto eu vou montar? Qual serviço eu vou oferecer? Então, você precisa primeiro assim, se você já tem um produto ou um serviço, é você já entender, dentro desse momento agora, como é que você faz com que esse produto, esse serviço chegue até as pessoas. Mas se você não tem ainda um produto ou um serviço já definido, cara, você precisa conversar com as pessoas e perguntar mesmo, cara, o que está doendo, quais são as suas necessidades, qual tipo de produto ou serviço que, de repente, resolveria o teu problema. E ali, cara, você vai conversando com as pessoas e vai vendo quais são os assuntos que mais têm aderência. E, com base nisso, montar a sua estratégia. Eu acho que é por aí o caminho. Tem uma outra pergunta da Marcela. Qual foi a sua maior dificuldade quando começou a empreender? Bom, primeiro que assim, por um lado foi uma dificuldade, mas por outro lado também foi uma oportunidade. Dificuldade em que sentido? Quando você está trabalhando dentro de uma empresa que você tem estabilidade, então, ou seja, você tem salário, você tem plano de saúde, você tem ticket de refeição, tudo isso te dá uma estabilidade, você sabe que vai chegar no final do mês, se é muito ou se é pouco, não importa, mas aquilo ali está garantido. Quando você sai de uma empresa que você tem tudo isso, de alguma forma, mais seguro, entre aspas, que hoje em dia, esquece, né? Hoje em dia isso não é segurança para ninguém. E você vai empreender significa o seguinte, que você não sabe quanto você vai ganhar no dia seguinte. Então, você precisa criar disciplinas. Só para vocês saberem, quando eu montei minha empresa com 24 anos de idade, até os 30 anos de idade, 30 anos, eu não tive carro. Não tive carro. Porque, para mim, uma coisa era crucial. A gente que vem de uma origem simples, a gente só tem uma chance na vida, buscar conhecimento. A gente não vai acertar numa loteria, até gostaria, né? Quer dizer, às vezes até pode, mas é muito difícil. A probabilidade da gente construir uma vida um pouco mais fácil não passa por uma coisa fundamental: disciplina financeira e disciplina de conhecimento. Então, eu costumo falar para as pessoas que nunca poderia faltar dinheiro para estudar. Então, eu sempre comprei minhas roupas no Brás até os 30 anos de idade. Então, até os 30 anos de idade, as minhas roupas eram compradas no Brás. Eu comprava alimento na feira, meio-dia, porque eu sabia que era barato o alimento. Então, eu criei uma disciplina. Para que isso? Para que não faltasse dinheiro nem para o meu negócio e que nem faltasse dinheiro para o meu estudo. E mesmo não tendo grana, eu ia estudar nas bibliotecas.
Como eu morava na Liberdade, eu ia na Mário de Andrade, que é uma biblioteca que tem aqui na República. Então, eu terminei a faculdade. Naquela época, em 94, não se falava tanto de fazer MBA, de fazer pós-graduação, nem existia isso direito. Não tinha internet como hoje, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Tá, e agora? Como é que eu busco conhecimento? Cara, eu vou para as bibliotecas. Então, eu vou lá na Mário de Andrade todo dia à noite e vou ler sobre marketing, vou ler sobre cliente, vou ler sobre tudo que tiver que ler. Mas, assim, acho que esse é o momento mais difícil, de você sair de uma estabilidade e ir para algo que é incerto. Mas, por outro lado, é aquilo que eu falei, o que é Deus, mas o que está na tua mão, você tem que fazer. Sim. O Gustavo Sena, ele fez uma pergunta que eu acredito que você já tenha, que você respondeu agora, né? Que ele pergunta assim, qual foi a sua maior dificuldade depois que você decidiu se tornar um empreendedor? Então, primeiro que assim, eu precisava sobreviver, né? Eu não tinha... a minha história é um pouco parecida com os vikings, porque, eu não sei se vocês sabem, os vikings, quando eles iam avançar numa terra, o que eles faziam? Eles colocavam fogo no barco. Então, eles iam de barco até uma região que eles queriam invadir e colocavam fogo no barco. E aí, o que acontecia? Quando eles entravam naquele território para invadir, o barco estava pegando fogo, que era o barco que eles tinham vindo. Ou seja, eles não tinham outro caminho, ou vencer ou vencer. Então, no meu caso, como eu nunca tive uma condição financeira que eu pudesse, de alguma forma, me dar o luxo, né, de falar, eu vou me ancorar aqui, ou eu vou vencer, ou eu vou vencer. Eu não tive outro caminho e outra escolha, né? Então, eu acho que, de alguma forma, acho que foi por aí o caminho, né? O que mais? Para montar um negócio, basta ter algum conhecimento na área ou fazer cursos e estudos especializados? É a pergunta da Milena. Tá. Bom, eu acho o seguinte, se você tem um conhecimento, que eventualmente você profissionalmente já trabalhou no local, que você já conviveu com aquele tema, eu acho que é muito positivo, porque você já sai na frente, porque você já tem conhecimento. Mas nada, você tem que trabalhar o teu momento, né? Ou você tem ou você não tem. E se você não tem, é muito importante você fazer o seguinte, tenta descobrir o que faz você ser feliz. Então, por exemplo, quando eu fui fazer faculdade, eu tive 3 possibilidades de escolha. Ou eu vou para a área de medicina, ou eu vou para a área de exatas, ou eu vou para a área de humanas. Medicina não é minha praia. Eu não ia para a área de medicina. Depois, a área de exatas também não era minha praia. Aí eu falei, o que eu queria fazer na época? Eu queria fazer artes cênicas, né? Só que para fazer artes cênicas era muito difícil, porque tinha que entrar na ECA, na USP, você não tinha tanta opção de faculdade. Aí eu falei, vou fazer a área de comunicação, que para mim está mais ou menos próximo. E aí eu fiz comunicação, e aí eu fiz o quê? Publicidade e propaganda, né? E aí é onde eu consegui, de alguma forma, achar a minha felicidade. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que você acha um ramo de atividade que você quer buscar, atuar, e que você tem como primeiro princípio ser feliz, você pode ter certeza absoluta que você não vai ter tempo ruim no teu negócio. Todo santo dia você vai querer ir para lá. Se tiver que trabalhar até mais tarde, você vai trabalhar. Se tiver que colocar dinheiro no negócio, você vai colocar. Sabe por quê? Porque aquilo ali não é um sacrifício. Aquilo ali é um prazer você estar ali construindo um negócio. Não adianta você simplesmente montar um negócio porque dá dinheiro. Não adianta você escolher um curso porque dá dinheiro. Primeira coisa que é fundamental é você buscar o que vai te deixar feliz. Sim. Sabe por quê? Porque se você tiver felicidade no que você está fazendo, você vai se sentir produtivo. Então você vai ser ao máximo produtivo. E aí depois sabe o que vai acontecer? Você vai ser rentável. Não pode colocar isso na frente. Primeiro eu quero ganhar dinheiro para depois eu ser feliz, para depois eu ser produtivo. Essa não é a ordem. Mas não é assim também que a gente começa a nossa vida. A nossa vida, a gente tem que começar. É aquilo que eu falei. Comecei a vender picolé, fui trabalhar no McDonald's, e assim vai, por quê? Porque primeiro eu preciso sobreviver, eu preciso comer, eu preciso pagar conta. Então eu não posso me dar o luxo de começar 100% do jeito que eu quero. Eu vou fazendo as coisas acontecer aos poucos, né? Então tudo na verdade tem um passo a passo. As coisas não são simplesmente a gente achar que é um mar de rosas e assim, eu estralo uma varinha mágica e tudo acontece. Tem um passo a passo, né? Mas eu acho que é isso.
Sim. Só para finalizar agora, para você continuar, a Bia fez essa pergunta, né? E eu acho que você já respondeu também, viu, Bia? Ouviu aí que o Anderson falou? Ela pergunta assim: em questão da nossa atual situação, quais seriam as áreas mais viáveis para montar um negócio? E é tudo isso que você acabou de falar, né? Então, é assim, de verdade, gente. Claro que hoje tem áreas que são mais desafiadoras. Sim. Você vai, por exemplo, o momento que a gente está vivendo, que é a área de eventos, viagem, turismo, são áreas muito desafiadoras, porque enquanto realmente não tiver a vacina, a gente vai ficar com essa história aí por um bom tempo, né? Cada um vai buscar se cuidar do jeito que acha que tem que se cuidar, porque é livre-arbítrio e quem quiser ficar em casa trancafiado, não sair e ficar lá, tá tudo certo. A gente tem que, né? Mas quem tem que sair para trabalhar e correr atrás e pagar as contas e trazer comida para dentro de casa, tomando os cuidados que a gente sabe que, né, precisam ser tomados. Mas de verdade, gente, assim, eu não acho que exista um ramo de atividade que seja melhor ou pior. Eu acho que você tem que começar. Então, por exemplo, eu não sei como começar. Faz trufa. Vai colocar em salões de cabeleireiro, cria um marketing em cima disso. Sei lá, estou dando exemplo. Ou então, tem pessoas que estão nas obras trabalhando, cria uma marmita bacaninha, vai vender marmita para a turma. Ou pessoas que estão trabalhando no dia a dia, em escritórios, cria uma marmita mais fitness, com uma coisinha mais... Tudo depende do público-alvo que você vai falar, entendeu? Mas tem que começar. Começa. Vocês vão tomar muito não, vai tomar muita porrada. E assim, gente, empreendedor, quem empreende é isso aí. Empreender não é nas porradas que a gente toma que a gente vai desistir. Né? Então, é no sim. Às vezes você toma 100 porradas e ganha um sim. Mas é por aí, vamos embora, vamos que vamos, entendeu? Quem não está disposto a receber não, quem não está disposto a não estar nesse desafio, fica difícil de empreender. Empreender é isso, cara. Empreender é tomar porrada e melhorar as coisas, tá bom? Beleza, podemos continuar. Legal. Então, gente, como eu falei para vocês, o que é importante é o seguinte: então a gente tem um bom ativo na mão, que é produto e serviço. A gente definiu bem o público-alvo que a gente vai atuar, ou seja, entendi quais eram as dores, entendi quais eram os sonhos. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um bom apelo de vendas. Então, não basta você ser bom, tem que parecer bom. Então, eu preciso criar um bom apelo de vendas. Como é que eu vou fazer com que as pessoas cheguem para mim? E quando elas chegarem, o que eles vão encontrar de diferente? Existe uma coisa que é bem legal vocês pensarem, que é o seguinte: você tem o mar vermelho e o mar azul. O que é isso? O mar vermelho é onde todo mundo já está atuando. E aí é onde está todo mundo se engalfinhando. E muitas vezes você tem que ficar brigando ali por causa de preço. E mar azul é quando você cria algo que as pessoas ainda não enxergaram, que as pessoas ainda não viram. E aí, quando você cria isso, você sai na frente. Né? Então, você tem 1 milhão de exemplos. Quantos negócios que caminharam bem, quantas histórias de empreendedorismo. E aí, a hora que você começa a ver por que essas histórias deram certo, tem uma lógica muito clara. O apelo de vendas do cara foi um apelo diferenciado. Foi um apelo de vendas que as pessoas falam assim: gente, eu quero ir lá, eu quero ver isso, eu desejo isso. Então, vocês precisam fazer um exercício. Eu simplesmente vou ser mais um para competir com um monte de gente que já faz a mesma coisa? Ou o que eu posso me diferenciar desses caras? É fundamental conhecer a concorrência. Vocês precisam saber o que o concorrente está fazendo. Mas... E aí você criou lá o teu modelo de negócio, com um monte de diferenciais. Começou a olhar, será que esses diferenciais são iguais aos do meu concorrente? E aí vai olhando. Né? O cara está fazendo isso, eu não estou. Opa, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu vou ficar para trás. E aí, aonde que eu posso me diferenciar da concorrência? Por que isso, gente? Porque a gente entra num outro ponto que é fundamental. As estratégias de marketing, as estratégias comerciais. Para elas funcionarem bem, 2 coisas são cruciais. Lembrem disso, sempre, sempre. 2 coisas são cruciais nessa história. Primeiro, vendas e experiência do cliente. Cruciais, né? Então, é crucial que você saiba que isso tem que acontecer, tá certo? Então, quando a gente está falando de apelo de vendas, é fundamental.
a gente ter esse exercício de não ser mais um. A gente ter um exercício de sempre buscar o diferencial para poder criar as estratégias. Seja as estratégias de mídias sociais, seja as estratégias de venda corpo a corpo, seja as estratégias onde o cara entra no estabelecimento e vai querer comprar a solução. Então, isso tudo é fundamental. Se eu não tiver isso bem escrito, se eu não tiver isso bem definido, eu vou ser mais um. E aí, sendo mais um, sabe o que é ruim? Que você vai ter que sempre ficar brigando por causa de preço. As pessoas não vão desejar estar lá com você. E aí, preço, tua margem de rentabilidade vai lá para baixo, até chegar uma hora que você não sobrevive mais. Então, tem que fazer esse exercício. Alguém tem alguma pergunta sobre esse tema? Apelo de vendas? Estratégias? Tem uma pergunta aqui da Letícia Novaes. É possível criar uma parceria, ela falando de concorrência, né? Se destacar, mesmo com essa concorrência sendo próxima? Total. O que acontece? Quando a gente define as nossas metas, isso é muito importante, tá, gente? Quando você tem um negócio na mão, você precisa, sim, ter definido qual é a tua meta de curto prazo, qual é a tua meta de médio prazo e qual é a tua meta de longo prazo. Quando eu falo curto prazo, 1 ano, que é o quê? Sobreviver. Então, em 1 ano, eu preciso sobreviver. Minha meta é de curto prazo. De 1 a 3 anos, médio prazo. Como é que eu quero me posicionar? Como é que eu quero me tornar uma referência naquilo que eu estou fazendo? E quando a gente está começando a entrar de 3 anos para frente, como é que eu vou trabalhar de uma forma mais escalonada o meu negócio? Como é que eu posso fazer esse negócio crescer ainda mais? Montar filiais e por aí vai. Então, a gente precisa escrever essas coisas. E aí, quando a gente escreve, quanto a gente precisa percorrer de receita, é basicamente o seguinte: no primeiro ano, quanto eu preciso gerar de receita para o meu negócio? Tem que escrever. No segundo ano, no terceiro, tem que escrever. Porque se você não sabe aonde você quer chegar, dificilmente você vai fazer com que o teu negócio ele passe pelas etapas de sobrevivência, posicionamento e escala. E aí, quando você definiu isso, né, no primeiro ano, nos outros anos, você vai definir o quê? A estratégia comercial e a estratégia de marketing. E aí, quando você fala de estratégia comercial, você ver algumas possibilidades. Venda direta, venda corpo a corpo, parcerias. O que é parceria, gente? É cross-selling. E o que é cross-selling? É a oportunidade de você trocar clientes, carteiras, negócios. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia comercial. Então, de repente, você tem um concorrente que ele faz a mesma coisa que você, porém, ele está trabalhando com estratégias diferentes, com público-alvo diferente, e que, de repente, vocês podem se complementar, criando um conceito único, criando, de repente, um centro compartilhado de custo para reduzir custo de todo mundo. Então, para que cada um tem que ter uma área administrativa, uma área financeira, uma área contábil, um RH, uma área de marketing? Será que a gente não pode ter isso de forma compartilhada e reduzir custo para todo mundo? E vamos focar em venda, vamos focar em experiência de cliente. Tudo é possível, sim. Então, tudo depende de como a estratégia está montada e como vocês vão se complementar. Eu acho que isso é o mais importante. Isso foi a Gisele Sampaio perguntou. Ela vende geladinho gourmet na rua e gostaria de algumas dicas que você acabou de falar que ela poderia fazer para crescer, né? Ela vende o quê? Desculpa. Geladinho. Tá, é que eu morei no Rio, né? Então lá no Rio a gente chama de chupa-chupa. Chupa-chupa. Minha mãe fazia direto. Eu vendi muito chupa-chupa, eu vendi picolé, tudo que você puder imaginar, vamos embora. Já vendi queijo, já. Vamos que vamos. Tem uma pergunta aqui do Vitor Brasil. Ele diz: eu tenho uma loja virtual. Qual seria a sua dica para mim, que sou menor de idade? Bom, primeiro, parabéns por você já ter essa iniciativa. Eu acho que, independente da idade, primeiro você querer fazer a tua vida dar certo, cara, você já está aí, super parabéns. Né? Bom, quando a gente fala de loja virtual, vamos pensar o seguinte: você tem 2 possibilidades. Ou você vai estar dentro dos marketplaces da vida, que são aí os shops virtuais,
aonde de alguma forma você vai colocar o teu produto lá para que você utilize todas as estratégias de marketing, todas as estratégias comerciais que esses caras têm. Vou pegar um exemplo aí, você pega Mercado Livre, cria a própria Magazine Luiza, que hoje em dia também virou um marketplace, que você pode colocar os produtos lá para vender, e eles ficam com um pedaço, né, eles ficam com uma comissão de vendas, né, mas que tem uma visibilidade aí para milhões de pessoas. Agora, se você vai fazer isso direto, se você tem uma loja que você quer vender direto para alguém, então, uma coisa que é muito importante, principalmente com as mídias sociais e mídias digitais, e vocês aí que estão no dia a dia sabem melhor do que eu, porque a gente vai ficando mais velho, né? Tudo bem que a gente vai pintando o cabelo para disfarçar, mas a gente não tem a mesma pegada que essa turma que está chegando, não. Essa molecada aí é um avião, né? A molecada está voando. Só que, assim, mudou muito, né? Mudou muito, porque antigamente, quando você falava de estratégia de marketing para vender, o que acontecia? Você comprava espaço nas mídias tradicionais, televisão, rádio, revista, jornais, por aí vai, gastava uma grana com isso e trabalhava muito em cima de repetição. Então, vamos supor, Doril, tomou Doril, a dor sumiu. Então, os caras vão gastar uma grana divulgando isso em vários meios de comunicação, vários veículos, várias mídias, e vai bombardeando você ali, e até que chegar no momento que você fala, eu preciso comprar esse negócio porque tomou Doril, a dor sumiu. Hoje em dia, mudou muito, né? Com o advento das mídias sociais e mídias digitais, por um lado, a gente consegue popularizar mais e divulgar mais as nossas estratégias, mas também ficou um desafio, porque as pessoas recebem, em média, 3.000 informações por dia, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelas mídias que a gente conhece. E o que faz uma pessoa parar e clicar ali, seja num vídeo, seja num post, tem um desafio. Então, a gente precisa entender exatamente o seguinte. Primeiro, quem é o público-alvo que eu quero me comunicar? Segundo, como é que eu vou transferir conhecimento para esse público-alvo? Terceiro, como é que eu vou fazer minhas campanhas trabalhando no sentido de chamar a atenção desse cara? Porque não é simplesmente tirar uma foto e compartilhar, não é simplesmente pegar um vídeo e publicar, mas a gente precisa ter aí uma inteligência para isso, certo? Então, eu acho que é importante você ter essa atenção de entender realmente o que é o teu produto, quem é o teu público-alvo e trabalhar a estratégia em cima disso. E o fato de você ser menor, mas menor quantos anos? Só para entender. É o menor de 17? É o menor de... Eu acho que ele tem 16 ou 17, alguma coisa assim. Cara, você já tá velho pra caramba, pô. Que menor nada. Não deve passar disso. Oi? Parabéns pela iniciativa. Fantástico. O Pablo está pedindo uma opinião. Qual categoria que pode ser melhor para começar um negócio? Produto ou serviço? Pô, cara, pergunta difícil, hein? É assim, né? Eu comecei minha vida com produto, né? Vendi picolé, depois vendi queijo, e depois eu migrei para serviço. Cara, assim, de verdade, cara, eu acho que produto, porque o serviço, ele está muito condicionado a conhecimento. Quando você vai vender serviço, você vai transferir o seu conhecimento para resolver problema das pessoas. Então, se você não tem um conhecimento, porque vamos falar de serviço, qual tipo de serviço? Uma contabilidade, um escritório de advocacia, uma corretora de seguros, qual é o tipo de serviço que você quer montar e oferecer para os clientes? Então, o serviço, ele, em primeiro lugar, ele vem muito em cima de know-how. Né? Qual é o know-how que você tem por trás para dar credibilidade ao serviço? Que não é simplesmente abrir uma porta e oferecer serviço. Então, se você tem, de um lado, esse know-how, esse conhecimento, você consegue transferir isso, show de bola. Ou então, de repente você tem alguém junto contigo que tem esse know-how, que tem esse conhecimento, que tem um bom ativo, que você acredita que é um bom diferencial, mas ele muitas vezes não tem uma visão empreendedora, ou às vezes, muitas vezes ele não tem um capital para investir, e aí você está entrando junto com ele nessa estratégia. Legal. Se não, cara, eu não entraria com o serviço, se eu não tenho nenhum ativo na mão, nenhum conhecimento na mão. Aí eu partiria para produto. É isso. Ok. Nós temos mais uns 10 minutos de live, Anderson. Tem mais perguntas, aí depois, se você puder entrar depois e responder mais algumas, tá? Que não vai dar tempo da gente fazer todas, tá? Mas beleza, vamos finalizar aqui mais alguns pontos que eu quero colocar para vocês, rapidamente. E aí a gente depois, no final, responde os itens.
Uma outra coisa que é fundamental, gente, sociedade. Quando você vai montar um negócio, e você muitas vezes, você vai montar sozinho, e vamos que vamos, ou muitas vezes você quer ter alguém junto contigo nesse negócio. Seja muito assertivo nessa decisão. Por quê? Sociedade é um casamento. Então, sócio, na minha visão, é aquele cara que complementa. É aquele cara que vai fazer com que um pedaço do negócio caminhe bem, porque ele vai fazer aquilo e você vai fazer a outra parte. Eu vou falar minha empresa. A minha empresa, quando eu montei, 15 anos depois, ela já era uma referência de mercado, ela deu muito certo, porque eu era o cara da estratégia macro, comercial e marketing, e o meu irmão era o cara da gestão. Então, eu trazia cliente, trazia receita, e o meu irmão estava na parte da gestão, dos serviços, e ele mantinha cliente. Então, para mim, ter ele como sócio foi fundamental, porque ninguém é bom em tudo ao mesmo tempo, né? Então, é um processo de se complementar. Então, avaliem bem, na hora de escolher o sócio, como que vocês vão se complementar. Não simplesmente porque assim, legal, vamos montar um negócio, bacana, eu tenho 5 mil reais, você tem mais 5, a gente abre, mas quais são as habilidades que cada um tem? Isso é fundamental. Por quê? Porque vocês vão estar no dia a dia sendo executivos do negócio, vocês vão funcionar como executivos. Independente de vocês serem donos do negócio, vai ter uma atuação no dia a dia. Então é crucial que nesse momento a escolha seja feita com critérios, beleza? Uma outra coisa fundamental, disciplina financeira. Não confundam a empresa com o caixa da empresa com o caixa pessoal. Isso não pode, gente. Isso é o maior erro. Grande parte das empresas fecham as portas e dos caras que estão começando o negócio, que a empresa começa a dar dinheiro e aí começa a tirar o dinheiro da empresa, aí começa a comprar carro, trocar de carro, e aí o investimento na empresa é pouco, não vai reinvestindo quase nada na empresa, vai tornando a empresa pobre. Vai chegar um momento que você vai ficar rico e a empresa vai ser pobre. Só que vai voltar a isso, porque aí você não vai ter dinheiro para pagar os seus custos pessoais e você tem uma empresa pobre. Então, deixem a sua empresa rica. Vocês precisam entender as etapas da vida, né? A etapa de ganhar conhecimento é fundamental. A etapa de planejamento financeiro é fundamental. Então, tenham disciplina financeira. A gente vai falar isso nas outras lives. A gente vai falar sobre planejamento financeiro. Porque sem planejamento financeiro e sem você não ter uma cabeça de investir no teu negócio, pode ter certeza, gente, vai ficar difícil do negócio caminhar bem. Então, esse é um outro ponto que a gente vai falar bastante também, né? E estruturar o negócio com as melhores práticas. Então, eu preciso entender como que a tecnologia vai estar ao meu favor. Como é que eu melhoro o processo? Como é que eu melhoro gestão de pessoas? Se eu vou trazer gente para trabalhar comigo, como é que eu vou trabalhar duas coisas que são fundamentais? Desafio e recompensa. Pensem sempre, na hora que você está montando um negócio, eu estou trazendo alguém. Qual é o desafio que eu vou colocar para essa pessoa? Qual é a recompensa que eu vou dar se ela cumprir com esse desafio? Por quê? Porque a gente precisa motivar as pessoas. Não adianta simplesmente colocar as pessoas dentro da empresa, porque é tempo que você tem de treinamento, é tempo de recrutamento e seleção, tudo isso é tempo. Então, se vai fazer, faça de uma forma cuidadosa. Então, gente, eu acho que esses pontos, eles são muito importantes. E a gente vai percorrer tudo isso. A gente vai percorrer concorrência, a gente vai percorrer estratégias de marketing, estratégias de gestão de pessoas, processo, sistema, sociedade, né? Então, tudo isso, as próximas lives, a gente vai falar em cima de todos esses temas. E aí, a ideia é realmente isso, é a gente tentar ajudar a criar um racional, né, para que todo mundo consiga empreender dentro das melhores práticas, com menor custo. E para quem está trabalhando dentro de uma empresa, uma coisa fundamental, tá, gente? Construa uma história dentro de uma empresa. Eu vejo muitas vezes as pessoas entram numa empresa e por causa de R$200 vão embora. Por quê? Porque às vezes tem dívida de carro, tem dívida de 3 celulares, tem dívida de não sei o quê, tá cheio de dívida. Meu, zera tudo. Zera tudo isso. Veja nesse momento da vida de vocês o que importa para vocês. Não pode faltar dinheiro para vocês estudarem. Não pode faltar dinheiro para vocês estudarem. Porque se você não tiver conhecimento, se você não tiver estudo, dificilmente você vai conseguir construir uma carreira.
dificilmente você vai ser um grande empreendedor, porque o conhecimento, ele te abre a cabeça, ele te abre a mente. Nada vai cair do céu. Então, acho que é muito importante, gente, a gente ter realmente essa disciplina, né? Volto a dizer aqui, eu não sou o dono da verdade. Tá bom, eu não quero estudar, eu não quero empreender, quero tocar minha vida do jeito que eu estou tocando. Tá tudo certo. Quem somos nós para querer julgar como as pessoas devem viver e fazer as suas escolhas? Mas se a sua escolha é ter um crescimento profissional, ter um crescimento financeiro, seja como trabalhando para alguém, ou seja empreendendo, ter disciplina é crucial. E tem que ter esse sacrifício. Porque lembra que eu falei? Se vocês tiverem um sacrifício até, no mínimo, 30 anos de administração financeira, de investir todo o dinheiro que vocês vão ganhar em conhecimento, depois dos 30 anos, tudo isso vai voltar para vocês. E se vocês estiverem bem, cuidando bem da saúde, vocês vão chegar até os 80 anos de idade e vão poder usufruir de tudo isso. Então a gente não tem que fazer a nossa vida e ter pressa para resolver tudo de uma forma rápida. A gente tem tempo para fazer as coisas, mas de forma certa. Então, às vezes, você deixa de trabalhar numa empresa e construir uma história em cima de resultado e vai embora por causa de 100, 200 reais, porque você está se endividando com coisas que, teoricamente, não estão agregando para a sua vida. Então, essas coisas são importantes, tá bom? Era isso. Da minha parte, era isso. Enfim, fique à vontade aí. Estou aqui à disposição de todo mundo. Que ótimo. Ficaram algumas perguntas, né? Mas depois eu acredito que dá para poder entrar, né? Vai ficar gravado no canal da Vivenda, para a gente poder depois compartilhar com eles as respostas. Mas é isso aí, pessoal. Maravilhosa a live. Estou aqui à disposição de vocês e vamos construir uma história juntos. Eu quero ser para todos vocês que estão aí um coach, quero ser para vocês um apoiador. Gente, podem perguntar o que vocês quiserem. Quero poder ter o prazer de conhecer todos pessoalmente, a hora que passar essa fasezinha aí, né, do Covid, a hora que voltar a ter as oportunidades presenciais aí na Vivenda. Quero poder muito conhecer vocês e quero poder ajudar todos vocês. Eu acho que sou um cara muito grato com a vida. E eu acho que o meu momento de vida é esse, construir um legado e transferir conhecimento e devolver um pouco daquilo que Deus me deu. Eu acho que a gente não veio ao mundo só para ganhar dinheiro. Até porque, como eu falei, a gente não leva nada daqui para lugar nenhum. O que a gente faz é administrar o dinheiro. Ninguém é dono de nada. Eu não sou dono da minha casa, eu não sou dono de nada. Eu só sou administrador de situações que eu escolhi para viver bem. Basicamente é isso. Então, eu preciso compartilhar, porque compartilhando, eu entendo que a minha história de vida e o meu legado, ele passa a ser construído. Eu acho que é isso. Então, eu desejo para todos vocês, olhem o legado que vocês querem construir para a sua vida, para os seus amigos, para os seus familiares. E é muito legal a gente poder estar fazendo esse bate-papo, e daqui a alguns anos, os netos, os bisnetos, vão poder acessar tudo isso. Porque mais do que falar, a gente precisa ter atitude para fazer. É isso que eu desejo para vocês, gente. Atitude. Isso, pessoal. Agradecendo. Gostaram bastante. Perfeito. Muito obrigada, viu, Anderson, por tudo. Estou vendo aqui a participação do público. O pessoal gostou bastante. Fico muito feliz pela sua participação, pela sua disponibilidade. E vamos ao sorteio? Só finalizar uma coisa que é importante. Gente, todo mundo que está aí, se inscrevam no canal Insight. É um canal de empreendedorismo, que é um canal onde eu entrevisto empresários para que eles possam contar suas trajetórias como empreendedor e dar uma série de dicas para o pessoal. Então é bem legal, porque toda semana a gente tem dicas de empreendedorismo, entrevistas com empresários. Se inscrevam lá no canal da Insight, tá bom? Só para reforçar com vocês. Tá bom, legal. Perfeito. Vamos lá, Rodrigo, com o nosso sorteio, para a gente conseguir finalizar? Atenção aí, pessoal, com os números. Essa é a melhor parte, hein? Vamos ver quem é que já começou com o pé direito na nossa live.
Os números foram 178, 6 e 11. 178, 6 e número 1. Parabéns aos ganhadores. Vamos ver quem são os alunos. Parabéns aí, turma. Isso aí, pô. O Rodrigo consegue sortear mais um? Não. Mas, Essas pessoas estão ao vivo ainda? então, educadores? 178, eu acho que não, hein? Não são. Agora os educadores poderiam ajudar, né? Porque todo mundo sabe o número que ficou, né, Sérgio? Isso. Todos os educadores estão online? Então, do início, o número. Início, quem foi, Sérgio? Então, 178, não, do início. 6 e número 1. Cabeleireiro. Aí, Michele, quem são? Será que é o número 6? O pessoal ainda está aí online. O número 6, o número 1, 178, acho que não tem, né, Sérgio? Tem, deve ter, pessoal da... O 78 é a Kelly, é da minha turma, mas ela não está online. Ela não está online, então não vale. Tem que estar online. Isso, tem que estar online. É bom Pelo o pessoal... menos não apareceu, eu não consegui visualizar. O pessoal tem que ir no comentário, né? Ah, não, espera aí, eu acho que ela está online sim. Vamos ver. Ela escreveu aqui no grupo de informática. Sim. Ótimo, ótimo. Cabeleireira Andréia. Kelly, se você tiver online, manda uma mensagem. A Michele mandou aqui, cabeleireiro 1, Andréia e Eliane. É o 6 e 1, então, né? Cabeleireiro. Elas estão online, Michele? Elas precisam estar online. Tem que dar um oi aí nos comentários. Ó, eu estou falando assim para Kelly, se ela tiver online, para ela mandar uma mensagem nos comentários da live. Isso. E o número 6, que é do cabeleireiro, e número 1 também. Dá um oi aí e coloca o nome. Ó, a Kelly mandou, a Kelly está online. Kelly está online. Oba! A Kelly Nascimento, é o número 178. Correto. Parabéns, Kelly. Agora o número 6, se não estiver online, vamos sortear outro, né? E o 1, Isso. que é a turma de cabeleireiro, Michele. Ela está dizendo que acredita que não esteja online. Nenhuma das duas, Michele? Não. Michele disse que elas não estão online. Nem o 6, nem o número 1. Tem que sortear de novo? Olha lá, vamos lá. Saíram mais 2 números. 45 e 70. Opa, 70 acho que é da minha turma, hein? Vamos ver. O 68 também, né? São 3 números. Correto. Ai, meu Deus, cadê a minha turma, gente? Quem está online aí? Diz o nome aí. Eu vou olhar aqui, hein? Vamos ver se está online. Pessoal, número... Pessoal do número, se tiver, coloca um oi aí nos comentários. Stephanie Rodrigues, se tiver online, deixe algum recado. A número 168 é da sala de informática também, mas eu acho que ela não está online. Não é da minha turma, não. Por 1, hein? É da sua turma, certo? É o 70 e 45. Então, 168. 168, não. Da minha não é. Não, 68 é da minha turma de informática, mas ela eu acho que não está online. Não está?
Não, porque ela não colocou, assim, não respondeu no grupo e também não colocou nada nos comentários do Face. Sim. Vamos sortear de novo, então, né? O pessoal tem que ficar esperto aí. Tem que ficar até o final da live e pronunciar aí. Não pronunciou, perdeu a chance. Por enquanto só saiu um, né? Só saiu um. Pode sortear mais, né? Vamos lá. Vamos lá. Tem que estar de novo. Pessoal, fiquem atentos aí, hein? Ó, 48, 188 e 9. É a turma da Michelle de novo, no 9, né? Isso. 188. 48 é de planificação. 48. Vamos ver quem é. 188 é informática. 188 é informática. 48, panificação, a panificação é de 50 em diante. Não é, não. 188 é o Daniel. Eu acho que ele não está online. É, da minha turma não é nenhum número. Quarenta e oito, 188. É, 40. Ô, Val, Oi. planificação É de 50. Não, não é da minha turma, não, Sérgio. é da sua, mas só que eu acho que não chegou até ele. Porque o seu vai até 50. O meu. Não, Como esse aí da Tramontina. a da panificação vai de 50 em diante. Não é 48, não, é 50. Vai de 50 até 67. 188 não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sem manifestações? Sem manifestações. Vamos sortear de novo. O Sérgio, por favor, fala os prêmios. Primeiro número, segundo número, terceiro número. Primeiro era o fone de ouvido. A Kelly já ganhou. Agora nós temos a sanduicheira. A cesta de guloseimas. Então, por enquanto só saiu um até agora, o fone de ouvido. Coloca uma ordem aí, Sérgio, nos prêmios, para primeiro número que sair já corresponde a tal número, a tal prêmio, entendeu? O fone já foi, agora falta o óculos da realidade virtual, cesta de guloseimas e a sanduicheira. Ô, Joyce, eu não tô conseguindo. 61 é da panificação. É a Isabelle. Eu acho que ela não está online. Perdeu. Vamos para outro sorteio, pessoal, que a turma está aguardando. Ó, 220, 202, 222 não estão aí? Coloquem nos comentários. Acho que ninguém comentou nada, então vamos para o próximo. Da minha, a Isabelle, perguntei aqui, não está. Não respondeu. 176, 60 e 147. Opa, 60 da minha turma aí, vamos ver. 142. É 142 e o do 60, né? Daniel, ó, 176 é da turma de informática, mas ela não está online. E da minha turma número 60, Natália, ela não está online. E número 142, Daniele, ela está online. Pelo menos ela estava online, porque ela me mandou mensagem. Daniele, dá um oi.
A 60 não está, viu? Hã? 60 a Natália não está online. Ó, a Dani, ela está online, ela acabou de escrever. Então, 142, Daniele Lima de Souza. Tem comentário no Face, gente. Pérola e Everton estão colocando eu. Dá uma olhadinha aí para confirmar o número deles. Pérola. Isso, são aprendizes. Pérola e o Everton. É isso, né? Ah, sim. Que é o Everton, ele colocou lá, que ele tá lá. E a outra é a Pérola também, que ela colocou lá. Ô, galera, Número 202 é o Everton. alô, estou gravando? Oi, Oi. ó, eu vou me despedir, tá bom? Eu espero que boa sorte aí para vocês. E turma, logo estamos junto aí, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Obrigado, Anderson. Valeu, galera. Isso aí. Falou, até mais. Até mais. Até mais. Ô, Sérgio, o número 202, que é o Everton, ele colocou lá, que ele tá lá. E a outra é a Pérola também, que ela colocou lá nos comentários. Pessoal, então acho que já fechou, né? Fechou. Pérola e a Pérola e o Everton, é isso? Everton, Pérola, Everton, Kelly e Daniele, não é isso? Isso. Parabéns, pessoal. É isso aí. Obrigado pela participação de todos, viu? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tá, depois nós entramos em contato com cada um, tá? Tá bom.